Olá pessoal, eu sou a professora Cissa, o nosso canal Explicando um Pouco Mais. Então, se você é novo, eu já te convido a inscrever-se, deixar aí o seu joinha, ativar o sininho para receber todas as notificações. Para você que já está aqui conosco, que já assiste as nossas aulinhas, um super beijo, seja bem-vindo também a mais essa nova aulinha. Hoje nós iremos falar sobre os tipos de sujeito. Na aulinha anterior, nós falamos sobre o sujeito e predicado. Então, se você perdeu a aulinha anterior, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo o link para que você possa assistir e compreender toda a matéria. Tranquilo? Então, hoje nós iremos falar sobre os tipos de sujeito. Sujeito simples. A oração ela é formada por um sujeito simples quando o sujeito apresenta um único núcleo. Então, se a oração apresentar um único núcleo, estamos falando de um sujeito simples. Então, vou colocar aqui, ó, sujeito simples, um núcleo. Então, nesses casos, o verbo da frase ele vai estar ligado a uma só pessoa, mas isso pode ser um substantivo, um pronome ou um numeral. Eu tenho aqui o exemplo, Laura é a professora de matemática. Então, primeiro vamos aqui identificar o sujeito. Lembra que para identificar o sujeito, eu posso perguntar quem. Então, eu venho aqui ao verbo, o verbo é, não é isso? O verbo ser. Laura é a professora de matemática. Então, eu pergunto aqui para o verbo, quem é a professora de matemática? Laura. Então, aqui, ó, eu achei o meu sujeito, não é isso? Então, o sujeito aqui, nessa frase, é a Laura. Então, aqui, ó, sujeito. E esse sujeito é o quê? Simples. Por que a Laura aqui é um sujeito simples? Porque possui apenas um único núcleo. O núcleo do sujeito é a Laura. Porque, na verdade, aqui, ó, só tem a Laura de sujeito. Então, o núcleo desse sujeito vai ser quem? Ela mesma. Então, aqui, ó, núcleo do sujeito é a Laura. Logo, aqui vai ser um sujeito simples. Porque é uma única pessoa. Fábio é filho da diretora da escola. Vamos identificar o sujeito. Quem é filho da diretora da escola? Fábio. Então, achei aqui, ó, sujeito, achei aqui, ó, né? Fábio. Fábio, ele é o sujeito. E ele é o núcleo do sujeito também. Por quê? Porque nós identificamos aqui, ó, o sujeito é apenas o Fábio. Então, o Fábio, ele é o sujeito e automaticamente ele é o núcleo do sujeito. E é um sujeito simples. Por que ele é um sujeito simples? Porque é só um único núcleo. O sujeito aqui ele tem apenas um único núcleo. Então, se ele tem apenas um único núcleo, ele é um sujeito simples. Deu para compreender? Tem um único núcleo, sujeito simples. Aqui, Fábio é um sujeito simples e aqui a Laura é um sujeito simples. Agora, sujeito composto. Ora, o nome já diz, composto. O que seria um sujeito composto? É quando o sujeito ele apresenta dois ou mais núcleos. Então, sujeito composto, podemos colocar aqui, apresenta dois ou mais núcleos. Então, vejamos na prática. Lúcia, Paulo e Pedro são os coordenadores da escola. Vamos encontrar aqui o sujeito. Vamos fazer a perguntinha quem para o verbo, ó. São, verbo ser. Quem são os coordenadores da escola? Então, já achei aqui, ó, Lúcia, Paulo e Pedro. Não é isso? Achei aqui quem? O sujeito. Então, aqui, Lúcia, Paulo e Pedro, eles compõem o quê? O sujeito. E esse sujeito aqui, ele é composto. Por quê?
porque ele possui mais de um núcleo. Não é apenas uma única pessoa. Então, ele não é simples, ele é um sujeito composto. Então, quem faz parte desse sujeito composto aqui? A Lúcia, o Paulo e o Pedro, não é isso? Então, sujeito composto. Lúcia, aqui eu estou apenas tirando o núcleo, tá bom? O núcleo do sujeito. Lúcia, Paulo, Pedro. E esse E aqui, ele não entra como núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito aqui são apenas as pessoas. Lúcia, Paulo e Pedro. Então, isso aqui é um exemplo de sujeito composto. Ele possui mais de um núcleo. Pudins e mousses são os meus doces preferidos. Vamos encontrar, então, o sujeito. Quem são os meus doces preferidos? Encontrei aqui, ó. Não é isso? Pudins e mousses. Logo, eu tenho aqui um sujeito composto. Por quê? Possui mais de um núcleo. Se tivesse só apenas pudim, é meu doce preferido, eu teria um sujeito simples. Mas eu tenho aqui pudins e mousses. A minha regrinha diz que o sujeito composto ele apresenta 2 ou mais núcleos. Não é isso? Eu tenho aqui pudins e eu tenho mousses. Então, eu tenho aqui um sujeito composto, porque eu tenho 2 núcleos, pudins e mousses. Sujeito oculto. Sujeito oculto. O sujeito oculto é quando o sujeito não está apresentado na frase, mas é possível ser identificado, analisando o verbo que vai estar presente na frase. Então, o sujeito oculto, ele não apresenta na frase, mas podemos identificá-lo. Então, aqui, dançamos muito na festa ontem à noite. Quem é o sujeito aqui? Não conseguimos identificar, não é isso? Ó, começamos pelo verbo dançamos muito na festa ontem à noite. Mas através do verbo, ó, dançamos. Quem dançamos? Nós, não é isso? Se dançamos aqui, vamos pensar em quem? Eu dançamos muito na festa ontem à noite? Não. Ele dançamos muito na festa ontem à noite? Não. Então, nós, sujeito aqui é nós. Nós dançamos muito na festa ontem à noite. Então, isso é um sujeito oculto. Por quê? Ele não está presente aqui na frase, ele não está aqui na frente da frase, mas através do verbo conseguimos identificar. Tranquilo? Então, isso é um sujeito oculto. Colocaram as 2 provas juntas. Colocaram as 2 provas juntas. Quem colocaram? Eu colocaram? Tu colocaram? Ele colocaram? Nós colocaram? Vós colocaram? Eles colocaram? Legal. Eles, se eu coloco aqui, ó, eles, o pronome eles colocaram as 2 provas juntas. Então, eu encontro aqui o quê? O sujeito. Através do verbo colocaram, eu encontrei aqui o meu sujeito. Meu sujeito é eles. O que acontece, então? Sujeito oculto. Ele não está aqui identificado na frase, porém, através do verbo, eu consigo encontrar. Tranquilo? Ele pode ser chamado também de sujeito implícito. Tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Sujeito simples, composto e oculto. No próximo vídeo, eu vou apresentar o sujeito inexistente e o sujeito indeterminado, tá bom? Não vou fazer nesse vídeo para não ficar muito extenso, não ficar muito prolongado, mas acompanha aí a próxima aulinha, onde nós iremos ver
o inexistente e o indeterminado. Se você não assistiu a aulinha anterior sobre sujeito e predicado, aqui no link desse vídeo eu vou deixar para você poder assistir, tá bom? Um super beijo e até nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!